Mais uma vez, muito obrigado a Lisiane Lemos, Cássio Brandão. Nós convidamos agora o nosso próximo palestrante que vai nos falar sobre plataforma FGV Municípios. Seja muito bem-vindo, João Bernardo, da Fundação Getúlio Vargas. Antes de passarmos a palavra para o nosso palestrante, João Bernardo, nós lembramos a todos que no final nós teremos lá embaixo, junto à área dos expositores, um happy hour e networking na feira GovTech. Por isso nós convidamos a todos que permaneçam até o final da nossa programação para esse happy hour. Agora então, com a palavra, João Bernardo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e agradeço a presença de todos aqui. Vamos fazer uma conversa sobre a FGV Municípios, divididos em duas etapas. Primeiro, contextualizar os municípios. Municípios como eu digo, é um ser difícil de identificar e de qualificar. São muito diversos. Atuam numa base legal comum, mas são muito diversos. Isso aqui é só um retrato de quem nós somos na FGV. O nosso corpo é por volta de 3.000 servidores ativos, fora os colaboradores. E aqui não estão computados os professores de MBA, os colaboradores indiretos. A FGV tem 78 anos de existência. E uma curiosidade, durante os 78 anos a FGV só teve 3 presidentes. Então é uma entidade longeva e estável. Isso muda, por que isso é importante? Isso muda a perspectiva com a qual nós tratamos os nossos projetos. Nossos projetos geralmente nunca são de curto prazo, são geralmente projetos de longo prazo. E nós sempre tivemos envolvidos em atividades de governo. Desde a criação do DASP, a elaboração do nosso Código Tributário atual e os passados, sempre nós estivemos envolvidos. Bem, nós somos hoje 5.570 municípios. Na verdade, nesse número estão incluídos o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Então, municípios politicamente com autonomia são 5.568. Mas eles eram, em 1940, 1.574. O país não mudou tanto de tamanho, mas a repartição política e territorial mudou completamente. Principalmente em períodos alternados. Geralmente, nos períodos de governos centralizados e ditaduras, o número de municípios não se multiplicou muito. Mas logo passado esse período, havia abertura e o número de municípios se multiplicaram sistematicamente. Tá certo? Curiosidade, de 1940 a 2022, principalmente nesses períodos, nós tivemos cerca de 64 governos. E, em média, cada um desses governos durou 2,8 anos, não mais do que isso. Mesmo depois da Constituição de 88. Então, nós temos um período grande de criação de municípios, mas nós não temos tanta estabilidade de governos assim como a gente pensa. Mesmo depois da Constituição de 88, a média de nossos governos não passa de 2,6 anos. Então, nós convivemos com uma realidade política que não é tão estável assim como a gente pensa. De 1988 para cá, os municípios foram, até por força da Constituição, dos regimes de colaboração criados na Constituição, as possibilidades de fazer os regimes de colaboração, foram impactados pela descentralização de todas essas políticas, que vão desde o Estatuto da Criança e Adolescente, do SUS, até o Fundeb, o novo Fundeb em 2021. Tudo isso saiu do controle federal e foi descentralizado sua execução para os municípios, para as cidades. Então, as cidades passaram a ser responsáveis por todo um conjunto de políticas que elas não eram antes. E é muito grande esse conjunto. Então, as cidades, né, os nossos municípios, têm responsabilidades múltiplas, que requerem conhecimentos múltiplos. Cada uma dessas políticas envolve conhecimento específico da política, recebimento de recursos específicos da política, prestação de serviços específicos da política,
prestação de conta específica para cada uma dessas políticas. Hoje você vai lá na maquininha, no máximo, quando você não faz o Pix. Você destruiu aquele cidadão e aquele emprego e criou outros. Onde está o caixa de banco hoje? Não sei. Mas, com certeza, ele está usando o Pix também, que é um eu. Então, o princípio de destruição criativa quer dizer o seguinte: à medida que a cultura vai mudando e a tecnologia avança, ela é capaz de destruir criativamente. A diferença para o conceito que a gente usa hoje de inovação é que o nosso colega economista, ele tratava a inovação apenas como as criações disruptivas, aquelas capazes de trazer mudança social. Hoje, quando nós estamos falando de inovação, passamos o dia inteiro falando de inovação, disruptivo. Mas nada é disruptivo. Então, nós modificamos o veículo, hoje tem veículo elétrico, mas nós continuamos tendo necessidade de nos locomover, seja por qual veículo for. Então, nós não temos nada disruptivo, desde o cavalo. Nós precisamos de alguma coisa mais disruptiva para fazer isso, né? Como nós estamos trabalhando numa plataforma e com sentimento de inovação, nós vamos buscar dentro da Fundação e dentro dos nossos conhecimentos o que é que a Fundação é, uma academia. Então, ela trabalha com o rigor de uma academia e se move como uma academia, ou seja, lentamente. Porque o conhecimento se move lentamente, então a gente se move lentamente. Tá certo? Então, a divulgação para nós de informação, ela tem que seguir o mesmo rigor de um padrão acadêmico. Ou seja, tudo que eu divulgar, se eu divulgar uma conta, eu tenho que te mostrar a metodologia de como eu fiz a conta para você poder fazer a conta e chegar no mesmo resultado. Senão, não vale para mim. Então, se eu vou te disponibilizar uma estimativa de população para daqui a 2030, eu tenho que te dar uma API que você vai botar seus dados lá e vai chegar no mesmo lugar. Ou então, usar as informações de segurança dos órgãos oficiais. É essa a ideia, tá certo? E essa divulgação ela tem que ser feita num nível que seja socialmente aceito. E nós temos muito problema de linguagem social. Muito problema de linguagem. Então, nós tivemos muito trabalho na construção da plataforma de fazê-la numa linguagem acessível. Vocês já entraram em algum portal da transparência, do Tesouro, consegue ler alguma coisa lá? É difícil, né? De você entender aquela quantidade de código que tem lá, né? Então, nós entendemos que teremos que ajustar a nossa linguagem. A segunda coisa é o domínio. Como a nossa perspectiva é de longo prazo, para nós não interessa só que as pessoas tenham domínio das ferramentas. O domínio da ferramenta, até meu filho faz. Ele começa a apertar botão lá em tudo quanto é lugar, ele vai dar conta. Tá? Mas nós precisamos ir um pouco além. E isso, como fundação de 78 anos, nos permite. Nós temos um projeto de plataforma que quer levar ao nível do apropriação do que está lá. E a apropriação se dá quando o usuário é capaz de pegar aquela informação, aquela ferramenta que está disponível, e usar dentro do seu ambiente de cultura. Eu vi o colega do TCU falando sobre licitação, as normas, né? Isso muda de cultura para cultura. Vou dar um exemplo curto para vocês, como a cultura é importante, inclusive a cultura para a inovação. Aqui no Brasil, quando alguém faz uma licitação e recebe um dinheiro, deve ser preso, né? Vai ter um problema. No Japão, nos países asiáticos, quando o governo vai fazer uma compra, ele designa um servidor com seus ajudantes para fazer a compra, principalmente as grandes compras. Ao final do processo de compra, se o servidor não receber um presente em dinheiro dos participantes, ele será automaticamente afastado.
porque é o reconhecimento dos participantes pela lisura na condução do processo. Outra cultura. Os municípios são assim, todos têm cultura diferente. Não são iguais, eles podem ser parecidos, mas igual não vai ser. A mesma diferença que tem da gente encarar o problema de corrupção no Brasil, como o japonês tem que encarar o processo dele. Tá certo? Então, a gente, com a nossa plataforma, a gente tem um projeto de longo prazo sobre a apropriação. Tá certo? E o conceito que a gente usa é de inovação aberta, do muito que vocês falaram hoje. E é esse processo que nós estamos iniciando agora, a abertura da plataforma como necessária para a utilização em rede, né, com a participação de órgãos governamentais, não governamentais, empresas, o que for. Né? Então, esse é o conceito da nossa plataforma. E por que a gente usa esse conceito? Porque isso muda a lógica da construção. A gente não tem uma loja de construção de competição, mas de sustentabilidade. E essa sustentabilidade só vai ser útil se a gente conseguir um processo contínuo de inovação no âmbito dos nossos produtos. Assim como a plataforma. É evidente que a FGV não é a mesma de 78 anos atrás. Como é que ela tem 78 anos? Porque ela consegue, num processo mais lento, num processo mais seguro, mas ela consegue inovar e se modificar ao longo de todo esse tempo. Essa é a ideia do que a gente tem para vocês sobre o conceito que nós utilizamos para a construção da FGV ao município. Ou seja, uma linguagem útil ao cidadão, ao governo, às diversas coletividades, um processo aberto, um processo que reconhece esse gap de capacidades dos municípios para lidar com seus assuntos. Aí eu vou fazer um passeio aqui com vocês com a plataforma. Tá? Então, essa aqui é a nossa entrada. Isso daqui é exatamente o que eu falei para vocês. A gente disponibilizar informação e conhecimento para a sociedade em geral, para os governos, para os cidadãos e pela coletividade. Coletividade a gente entende qualquer coletivo. Empresa, sindicato, para nós são coletividades. Tá certo? Nós trabalhamos em 4 vertentes. Um conjunto de indicadores. O segundo são diagnósticos que a gente coloca para os municípios. São serviços e capacitações e estudos especiais. Eu vou explicar. Os indicadores e o diagnóstico e os planos de ação são de uma fase que a gente chama assim, descubra. Ou seja, eu tenho um conjunto de informações, aquelas informações vão me cutucar, vão me dar um empurrão, mas eu preciso saber mais como é isso no meu município. Eu vou para o segundo ponto, que é o diagnóstico dele, tá certo? E vai dar mais uma arrumada lá. E os serviços de capacitação. São as parcerias todas que a gente está aberto a fazer, inclusive nós estamos começando agora com as GovTechs, que vão ajudá-lo a resolver algum desses problemas. A diferença é que isso daqui vai ajudar, inclusive, as GovTechs a acharem os problemas que estão lá, que eles precisam ajudar a resolver. E os estudos parciais. Então, aqui você tem o Descubra, os serviços de capacitação é o Inove para nós. Você inova na solução, o que você precisa resolver. E os estudos especiais são o que são, é o que é. O avalia. Você descobre, inova, age, né? Inova e avalia através dos estudos especiais. Aqui a gente tem exemplos de estudos especiais feitos em larga escala. Por favor, Raquel. Vou colocar ali Porto Alegre. A gente tem alguns indicadores nacionais, mas vamos colocar Porto Alegre, que é em homenagem ao local do evento. Aqui você já vai chegar com as informações básicas de Porto Alegre. Pode baixar, Raquel, vamos olhar a população. Aqui você tem
como é que você usa as informações de população da plataforma, coisas que não tem normalmente nas outras plataformas, por exemplo, a projeção de população até 2030. Se você vai olhar Porto Alegre e comparar com quem, aqui te dá uma indicação de qual município que tem a população mais perto para você comparar para baixo e para cima. Tá certo? Que são Guarulhos e Belém. Lá do outro lado do país, né? E aqui tem uma coisa interessante para vocês olharem, que diz respeito muito ao Descubra, né? Isso aqui são as taxas de crescimento da população de Porto Alegre. Em 1991 era 1%, caiu para 0,83%, caiu para 0,35%, e os dados preliminares do Censo indicam que a população encolheu. Esses dados vão ser revisados, mas não vai passar de 0,3%. Então a população está praticamente com um crescimento estável, ou se reduzindo. Que impacto isso tem na sua política de município? Eu não sei. Mas eu posso te ajudar a descobrir. Eu posso te ajudar a descobrir. Vamos na educação. Por favor, Raquel. Aqui são os parentes na educação, tá? E parente na educação é o seguinte: eu quero saber de educação de Porto Alegre, mas eu tenho que me comparar com quem? Quem é que tem uma rede do mesmo tamanho? Para eu poder me achar, me localizar e ver como é que ele está enfrentando lá os problemas dele. Tá certo? Então, aqui é isso. E aqui é um retrato triste, mas eu preciso falar, né? Então, Porto Alegre, a estimativa do custo com retenção, ou seja, com alunos evadidos e reprovados, corresponde a 11,67% do gasto anual de educação de Porto Alegre. E em cima, lá na ponta. Então, se você pegar tudo que gasta com educação no município, 12% corresponde à perda com alunos do ensino fundamental, com retenção e evasão. Corresponde a mais ou menos 72 milhões, né? 77 milhões. Isso. Aí eu pergunto para vocês, e o que você vai fazer? O que é a Govitec, o que é que a gente pode fazer para recuperar 72 milhões, se cair na minha conta, vocês nunca mais vão me achar. Com certeza. Mas é dinheiro. E eu digo para vocês que a soma disso no Brasil dá 9 bilhões por ano. Então nós temos alguns, além do analfabetismo, além dos idosos, nós temos uns probleminhas para resolver. Probleminhas de eficiência. E isso a gente pode te ajudar a identificar. E te direcionar para onde você precisa caminhar para resolver. Não basta só eu ter as maquininhas, eu preciso saber o que resolver. E é isso que a gente está se propondo inicialmente. Te direcionar para o que resolver. Tá certo? Quando a gente vai para o recurso, como eu disse para você, a gente usa uma linguagem completamente distinta. Você não vai encontrar na plataforma nenhum nome de receita, código de receita, nenhum código de despesa, qual é a receita do município, não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar perguntas. Perguntas, quanto o município teve para gastar? Aí abre assim, Porto Alegre, quanto teve? 2021, 7 bilhões. Aí eu pedi a colega, ela já pôs ali, a barrinha de baixo é Gramado. Quanto Gramado teve? Eu posso comparar um município com outro na plataforma, tá? 338 milhões. Agora, abre a pergunta de baixo, por favor. Quanto cada um teve por habitante? Porto Alegre teve 5 milhões e Gramado, 5 mil e Gramado 9.
Quem é que tem mais poder para enfrentar os problemas? O prefeito de Porto Alegre ou o prefeito de Gramado? Então, a gente vai começando a se localizar nas perguntas. A gente não é o chat GPT, não, entendeu? Porque a gente começa com as perguntas para depois fazer a resposta. Então, não vai achar pergunta sem resposta. Não corre esse risco, entendeu? A não ser que não tenha nas bases de dados públicas. Então, você vai mudando a cabeça conforme você vai fazendo as perguntas. E essas perguntas, então, em todas aquelas áreas, né, de educação, de saúde, de finanças, né? Olha que coisa engraçada. Nós estamos falando dos municípios pequenos. Quem é de vocês que já não ouviu que os municípios pequenos são inviáveis? São muito pequenos, não geram receita. Não é isso? Todo mundo escuta todo dia. O pessoal quer fechar os municípios, né? Dos nossos estudos, apenas 89 municípios do Brasil têm geração de receita própria suficiente para pagar sua folha de funcionários ativos. Então, é só um discurso, porque o sistema tributário foi feito para funcionar assim. No caso da região sul, por favor, só tem 33 municípios com receita suficiente para pagar sua folha de ativos. Então, o que a plataforma, qual é o propósito da plataforma? Primeiro, a gente entende que isso é um sistema que tem que ser construído com todas as mãos possíveis. Ele vai mudar de cultura para cultura, de município para município. Cada município tem sua dinâmica e seus problemas distintos. E o que a gente pode fazer, ajudar, é um projeto de longo prazo, que a gente espera que a FGV dure mais uns 70 anos, de ajudá-los a buscar as suas próprias soluções, descobrindo, inovando e avaliando o que eles precisam fazer. Sem pressa, para ninguém sair correndo e achar que vai aprender tudo da noite para amanhã. Então, é apenas um instrumento que leva conhecimento estruturado de forma acadêmica, numa linguagem mais simples, mais acessível, tanto ao governo quanto ao cidadão, porque ele precisa participar da decisão pública. Ele pode votar, mas não tem como participar da decisão pública, porque muitas vezes a informação que lhe é dada não lhe é prestada com um conteúdo acessível. Então, a nossa ideia é essa, e nós vamos contar muito com todos os governos e com as GovTechs para nos ajudar nessa longa jornada, viu? Mas a gente tem certeza de que com a colaboração, e ela virá, nós teremos êxito. Tá? Muito obrigado, viu? E com essa palestra da Fundação Getúlio Vargas, nós encerramos as atividades neste primeiro dia do GovTech Summit. E já convidamos você para estar de novo conosco amanhã, a partir das 9 da manhã, para mais um dia cheio de muitas novidades, muitas ideias, muitas realizações nesse universo fantástico da inovação. E lembrando, o GovTech Summit é uma realização da agência Move, a primeira agência GovTech do Brasil. Então a gente espera você amanhã. Até lá!